E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Se não tá, vai ficar agora porque começa mais um Revisa Manu, cara. E no Revisa Manu de hoje, eu tô passando aqui rapidinho pra fazer uma breve revisão com vocês. Sei que já tá tarde, mas foi o horário que eu consegui. Perdão, espero que ainda vocês possam utilizar esse vídeo, ok? Então, ó, a gente vai falar sobre Era Vargas e a gente vai falar de 1930 até 1945. Vargas, ele vai assumir aí a presidência do Brasil num governo considerado pelos paulistas inconstitucional, já que vai ocorrer a partir do golpe de 1930. Então, a partir da Revolução de 1930, onde o partido de oposição vai se aliar com outros estados que estão insatisfeitos com os paulistas, vão dar um golpe de estado, e quem vai encabeçar essa revolta vai ser o candidato da oposição, que vai ser o Getúlio Vargas. O João Pessoa tinha falecido, inclusive também foi um dos motivos do motim, eles tentarem falar que foi por conta das eleições, na realidade nem foi, mas foi um dos motivos encontrados também para justificar a Revolução. Então o governo provisório vai começar e vai de 1930 até 1934, quando é promulgada a Constituição Federal para um governo constitucional. E eu vou explicar um pouquinho também sobre esse governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, quando ocorre o golpe do Estado Novo, e vou falar um pouquinho sobre o Estado Novo de 37 e 45, ok? E tudo que vai cair na nossa avaliação. É importante falar que durante o período do governo provisório, Getúlio Vargas ele vai limitar as ações dos estados, ele vai restringir. A gente viu anteriormente, quando a gente falou sobre Primeira República, né? Quando vocês estudaram sobre isso, que as oligarquias elas tinham uma força, né? Afinal, a gente está vindo de uma república oligárquica. Então, Vargas ele vai restringir esse poder das oligarquias dentro daquela lógica de voto do cabresto, da política de governadores. Os estados vão ficar proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal. As polícias estaduais de artilharia e aviação vão ser subordinadas ao exército. Então a gente vai ver que o Vargas vai tentar restringir aí esse poder dos governos durante o governo provisório. E vai ter uma reação a Vargas no governo provisório, porque afinal, quando ocorre a Revolução Constitucionalista, que vai ser encabeçada principalmente pelos opositores ao governo Vargas, que vão ser os paulistas aí, existe um movimento dentro da sociedade que quer novas eleições, que quer a promulgação de uma Constituição para o Brasil. E o Vargas vai atender essas demandas, promulgando a Constituição em 1934. E nessa nova Constituição são trazidas algumas informações relevantes, como, por exemplo, a jornada de 8 horas diárias de trabalho, as férias remuneradas, descanso semanal obrigatório, salário mínimo proporcional ao custo de vida, proibição de trabalho infantil de menores de 14 anos, indenização por demissão sem justa causa e representação sindical reconhecida. Então vão ter aí algumas modificações, basicamente, nessa Constituição. Depois do período do governo constitucional, tem uma coisa que eu não falei para vocês também sobre o governo provisório, que falta falar. O governo provisório, ele vai ter fim a partir da promulgação da primeira Constituição. Então, começa aí agora o governo constitucional. Começando o governo constitucional, ele vai ficar conhecido porque Vargas, ele vai fortalecer existe um fortalecimento do Estado, mas com uma influência da cultura varguista que prega o trabalhismo, que prega o propósito rumo ao crescimento do Brasil. No período Vargas também, a gente vai ter uma política de incentivo à industrialização nacional. Isso vai ser importantíssimo, inclusive para empresários locais. Várias famílias brasileiras naquele período vão começar a se engajar no processo industrial. Uma das famílias que já é conhecida ali, principalmente no Rio de Janeiro, se não me engano, é a família Matarazzo, que vai começar a entrar no processo de indústria com Vargas também, ali durante o período Vargas. Então, esse processo de industrialização vai ser extremamente importante para o Brasil, porque o Vargas agora, quando ele começa a perceber as crises
que estão acontecendo no mercado interno e externo, ele tenta fortalecer o mercado interno brasileiro para conseguir superar essas crises sem necessariamente depender do mercado externo. Claro que isso é bem difícil dentro da economia brasileira, mas o Vargas ele tenta fortalecer a industrialização nacional. E ele, de fato, vai conseguir, vai ser um dos presidentes que vai promover mais empresas nacionais durante o seu mandato. Os seus mandatos, né? Então, durante o período que vai de 34 a 37 do governo constitucional, também surgiram alguns nomes que vão ser fundamentais para a gente entender a história do Vargas. Um desses nomes vai ser o Plínio Salgado. O Plínio Salgado ele vai abrir a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que vai ser um grupo de extrema-direita inspirado no fascismo, né? Que vai ter o grito de guerra Ianauê, Deus, Pátria e Família, discursos que a gente ouviu aí nas eleições de 2019, principalmente pelos partidos de direita no Brasil, ou dessa suposta direita no Brasil. Então, são ideais que são trazidos do período aí desse governo constitucional com o Plínio Salgado e o movimento integralista. O Vargas vai dialogar com a ação integralista brasileira, só que Vargas percebe no Plínio Salgado uma figura que pode ameaçar a sua própria candidatura, ele pode ser um possível concorrente. Então, ele tenta aí sabotar o Plínio Salgado também posteriormente. A gente vai ter também o Luiz Carlos Prestes com a Aliança Nacional Libertadora, que tinha aí como ideia expandir as ideias comunistas, era um grupo comunista. Inclusive, outro nome que vai ser muito importante para esse período da história Vargas vai ser o Caso Lacerda. O Caso Lacerda, ele participou da Aliança Nacional Libertadora, da ANL, e depois saiu e ingressou na UDN, né? Na União Democrática Nacional, que é um partido de direita. Então, percebe que o Caso Lacerda, né, ele saiu de um local para outro oposto. Mas esses são nomes que vão ser importantes ao longo da história Vargas. Por quê? Porque o Getúlio ele vai ter uma questão com o Luiz Carlos Prestes, inclusive ele vai deportar a Olga, que é a esposa do Luiz Carlos Prestes. Inclusive vocês apresentaram um filme sobre isso nessa semana ainda. Então, nesse período, Vargas, em 1935, mais especificamente, ele vai acabar falando que existe uma tentativa de revolta comunista no país, que é a intentona comunista, que é a grande farsa do Plano Cohen, né? Que vai ser um suposto plano criado pelos comunistas para implementar o comunismo no Brasil. Um plano esse que foi forjado pelo próprio Vargas para promover um golpe de Estado para permanecer no poder. Esse golpe de Estado vai ser o Estado Novo, que vai começar um período ditatorial. É importante falar também que o Vargas, durante o período do Estado Novo, ele vai criar alguns departamentos. Um deles é a DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso vai ser fundamental para a ideia que o Vargas quer trazer de si. Então, ele sempre é esse líder carismático, né? Pai dos pobres e mãe dos ricos. Ele é aquela figura que simpatiza com os anseios da população, que quer atender às demandas nacionais, que quer atender tanto pobres quanto ricos. Então, o Vargas ele vai utilizar muito dessa figura carismática e muito da propaganda, né, em todos os locais que você tinha uma imagem do Vargas, tanto que no processo de reeleição dele do período populista, o jingle dele era bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Então, Vargas era essa figura carismática, entende? Ele era aquele que estava ali representando os anseios populares e ele usa a DIP para propagar isso. Quer ver outra coisa que foi criada pelo Vargas como uma propaganda do seu governo? A Hora do Brasil, que hoje é chamado na rádio de Voz do Brasil, né? Voz do Brasil. Isso começou desde o período Vargas, que foi uma forma também
de propagar os interesses aí do Vargas e as ideias que ele tinha para a nação brasileira. O Vargas, ele simpatizava com membros do governo nazista, com membros do projeto totalitário. Inclusive, é possível ter o contato, né? Alguns historiadores já tiveram contato de cartas que o Vargas trocou com Adolf Hitler, parabenizando eles pelas vitórias e expansão do regime nazista. Então vai existir essa simpatia, até porque o Vargas ele é uma figura que quer se perpetuar, que quer continuar no poder. Então, ao mesmo tempo que ele tenta ter essa simpatia, ele simpatiza com o projeto totalitário, ele não pode demonstrar diante dos Estados Unidos que ele está apoiando, né, os nazistas ou os alemães, porque os alemães naquele período vão rivalizar com os estadunidenses. Então Vargas vai tentar manter um diálogo com os Estados Unidos enquanto simpatiza com a Alemanha. Ele vai conseguir fazer isso muito bem. Então, desse período aí, de 39 a 45, vai estar acontecendo a Segunda Guerra Mundial e isso vai interferir diretamente na sociedade brasileira, até nessa postura do Getúlio Vargas. Agora, uma coisa importante que aconteceu no Estado Novo, e com certeza vai cair na nossa prova, vai cair muito sobre isso, então estuda, que vai ser a CLT, que é a consolidação das leis de trabalho, que vai ser justamente a regulamentação dos direitos como salário mínimo e férias para o trabalhador. Então, isso também foi uma forma do Vargas controlar a movimentação operária, né, as greves, as reivindicações dos operários, já que esse movimento influenciado pelo comunismo está forte, e também ter um controle e uma sondagem dos discursos dos trabalhadores, dos representantes nesses sindicatos. Então ele conseguia controlar tanto os motins quanto os possíveis desacordos ou desagrado com o governo atual. E o fim do Estado Novo veio por conta das pressões após a Segunda Guerra Mundial, as pressões externas por conta do período que o Vargas vai estar no poder, ele já está de 30 até 45, então são 15 anos, e acaba que o Vargas renuncia, né, e é deposto pelos militares, que são apoiados, inclusive, pelos Estados Unidos, e começa aí uma nova eleição, onde o Vargas vai indicar o Eurico Gaspar Dutra, que vai ser o próximo presidente da República. E depois do Eurico Gaspar Dutra, que vai começar o período populista aí, vai vir logo em seguida quem? O Getúlio Vargas de novo, vai voltar. Então é isso aí. Isso que vai cair na nossa prova. Com certeza vocês vão se sair super bem. Beijos e tchau, tchau.